Olá, tudo bem? Começando mais um vídeo, Diário do Aluno de Direito. Sou o Jacob, aluno de Direito da Uninove, tá? Quero hoje compartilhar com vocês, sem propriedade de fala nenhuma, mas compartilhar o que eu pude aprender na última aula de Integração do Conhecimento Jurídico, projeto 3, que na prática, gente, é TGP com IED junto, tá bom? Importante destacar o conteúdo aos créditos, né? O material que eu leio aqui com vocês, pois eu aprendi, vamos dizer, ontem, depois eu faço os meus estudos, né? Faço as minhas anotações e uso muito o conteúdo que é compartilhado pelo próprio professor em aula, que neste caso é o professor Luiz Nazaré, tá? Então, em suma, o maior conteúdo que eu compartilho aqui é o conteúdo disponibilizado em sala. Alguns poucos conteúdos eu vou complementando as minhas anotações, que na medida que eu vou estudando, eu vou vendo outros tipos de conteúdos e vou complementando as minhas anotações, tudo bem? Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos falar, não é, sobre direito e moral, algo aí também sempre muito discutido, muito debatido, por a relação entre o direito e a moral. Vamos conversar sobre isso? Olha só, para começar, direito e moral são comportamentos, né? É o objetivo de conduta em uma sociedade, da conduta humana, claro, né? Direito e moral é muito cobrado também no exame da ordem e em concursos públicos. O que seria direito? Direito é o mais diferente de todos, gente. Aqui se procura impor condutas, olha só. Então, o direito positivo, ele procura impor condutas sob pena de sanção. Lembrando que sanção é uma ocorrência, né? É algo que acontece devido a algo que foi desobedecido, né? Então, ele algo só acontece a sanção se você desobedecer uma norma, tá bom? O direito aqui no Brasil, ele é positivo, escrito por sua vez, né? Nós temos uma tradição legalista, né? Fiz um outro vídeo aqui já falando que nós estamos no sistema civil law, ou seja, cumprimos a lei. É diferente mesmo de outros países, como Estados Unidos, Inglaterra. Aqui para nós, só vale o que está escrito, tá bom? O objetivo é regulado em sociedade. Lembrando que a lei é obra do intelecto humano e por isso está sujeito a falhas, que é aquelas questões, né? Às vezes nós vemos, nossa, a lei é boa ou é ruim. Lembrando que o direito positivo, ele é legal ou não. Não entra nos méritos se é bom ou se é ruim, tá? E aqui nós vamos ter uma conexão com isso aí. Mas não é criar, dentro do direito positivo, não é criar regra pela regra, tá? Mas sim criarmos um mínimo de harmonia. Temos aqui o método, então, indutivo. Então, dentro do direito positivo, para se criar as leis, nós temos um método indutivo, que seria o estudo das regras, indo da parte para o todo. Daí a gente vai entender o direito. Daí nós vamos entender o ordenamento jurídico, tá bom? Uma regra, ela é padrão. Quando as coisas se repetem, né? Daí temos que seguir uma regra. O direito, então, ele regula somente o que é necessário. Então nós vamos ver que o direito positivo, ele vai estar sempre atuando no que é necessário para se buscar uma conduta harmônica dentro de uma sociedade. E a moral? A moral seria um conjunto de regras costumeiras, tá? De determinadas pessoas, nações, não é verdade? Tem uma característica muito forte, uma carga individual, com o que você aprendeu na sua casa, sua vida particular, e aí vai te dar bagagem para que cada pessoa carregue a sua, sendo fundamental na sua essência. Então, cada pessoa tem a sua mochila de moral, tá certo? É de pessoa. Cada pessoa tem a sua moral. Temos uma mochila, então, nós podemos classificar que nós temos uma mochila de moral e uma outra mochila de direito, né? Então, nós temos aí duas mochilas, tá? Moral e direito. Cada um tem a sua bagagem, tá? Ele é individual. O juízo de valor é uma questão aí ligada ao direito. Então, o juízo de valor, quando nós vamos aí entrar nesses méritos, nós vamos estar ligado ao direito. Veja que o conteúdo tem a sua relevância relativa, uma vivência relativa com a moral. Para você poderia ser certo, para outro não. Sendo perigoso achar que é certo e para outro não. Aí aparece o direito.
para fazer essa barreira, essa diferença, o que é certo, o que é errado, dentro de uma conduta humana, né? Numa sociedade. O direito vai estabelecer essas barreiras. Ele vai estar sempre atuando no mínimo necessário para a harmonia da sociedade, não é isso? Houve no passado uma moral que reinava sobre nós. Quando pensamos, por exemplo, na atuação da Igreja Católica, por exemplo, e nesta época, moral interferia no direito. Nessa época, moral interferia no direito. A norma moral vai além de pessoa para pessoa e ainda pode ter numa sociedade, tá bom? Sendo assim, temos que observar a nossa moral. Ela irá infringir, atacar a regra ou o direito de alguém? Essas questões nós temos que nos perguntar quando nós estamos nos estabelecendo, nos norteando pela regra moral. Direito e moral, ambos se voltam sempre para o comportamento humano. São regras sociais. Então a mochila da moral e a mochila do direito, ele vai sempre buscar regras sociais. Sempre pensando nas coisas como devem ser. O famoso dever ser. Quando uma regra é desobedecida, recebe uma sanção. A sanção, então, é uma consequência. Isso mesmo. Sempre vai ter uma consequência. E aí, pensando, então, em moral e direito, nós vamos ter regras jurídicas e regras morais, não é isso? Nós vamos ter regras morais também, né? Elas têm sanções também. Elas possuem sanções quando não obedecidas. As regras jurídicas, que é o direito, tem uma sanção estatal. Ela irá impor, tá bom? A regra jurídica, ela vai impor. Agora, o Estado não impõe nada sobre uma sanção moral. Nada sobre a sanção moral, o Estado não interfere, porque ali não mora o direito, tá bom? O Estado obriga as pessoas a cumprirem regras jurídicas, não morais. Regras morais o direito não obriga a cumprir. Direito visa o bem social, irá nos nortear para dizer o se é legal ou não. Lembrando, o direito não está lá para falar se é justo ou se é injusto, se é bom ou se é ruim, mas ele está lá sim para organizar uma sociedade e viver em harmonia, dizendo se é legal ou não, para o bem social de todos. Já a moral visa o bem individual, tá? Você irá dizer se você aceita sim ou não. Dr. Miguel Reale, por exemplo, aborda em seus livros sobre isso e comenta de seus autores. Contudo, ele mostra algumas teorias em formato de círculo. Pensem comigo. Dentro de umas teorias, existe a teoria dos círculos concêntricos, tá? Círculos concêntricos. O que seria isso? Dois círculos, né? Só que dentro de um só, círculos concêntricos. Então pensa, nós dois, direito e moral, sempre vão estar em algum ambiente. Vamos pensar em um círculo. Dentro desse círculo, um outro círculo menorzinho, bem pequenininho. Uma bola grande e uma bola pequenininha lá dentro. Na bola grande, nós vamos ter a moral. Na bola pequenininha, nós vamos ter o direito, tá? Porque o direito é sempre o mínimo necessário para a conduta humana dentro de uma sociedade. Então, olha só, se nós temos aqui o grandão moral e o pequenininho direito, tá? Aí, no entendimento de alguns autores, diz que o direito irá ocupar o mínimo necessário para se viver bem em sociedade. O direito irá tratar aqui somente e tão somente o que é essencial. Direito é menor que a moral. Aqui, pensar que precisa prender uma pessoa que joga... Já pensou pensar em prender uma pessoa que joga chiclete na rua? Veja que a moral é maior. Isso é da pessoa, né? Mínimo ético, inclusive. Aqui teríamos um campo do direito regulando partes da moral, tá? Porque a moral tá aqui, tá grande, e o direito tá lá pequenininho. A moral é o todo, e o direito tá regulando partes da moral, um pequeno pedaço, o mínimo necessário, o essencial para se viver em sociedade. Existe uma outra teoria chamada círculos cercantes, tá? Aqui pensem
em 2 círculos. Só que esses 2 círculos eles vão ter uma interseção entre eles. Então, nós vamos pensar em 2 círculos e eles se unem, formando aqui um meinho, tá certo? Um meinho, existe um meio. Então, temos direito e moral separados, mas que em algum momento, em alguma parte, eles se cruzam, tá bom? Eles se cruzam. E aí, quando eles se tocam, né, eles fazem esse cruzamento, eles têm uma parte em comum. Uma parte, de novo, uma pequena parte. Mas vamos deixar moral e direito separados, tá? Com uma área em comum. Aqui temos a amoralidade parcial do direito, segundo o Dr. Miguel Reale. Direito e moral, em momentos, vão compartilhar. E outros não irão interferir um no outro. Exemplo, prazo para cumprir algo é direito. No entanto, que regra moral poderia influenciar nisto? Pois são questões de processo. Então, prazo para se cumprir um processo. O que a moral teria com isso? Poderia ter algumas questões de ética, mas o que a moral teria com isso? São direitos, tá bom? Já a moral, a pessoa tem um filho que é ingrato com os pais. O que o direito tem a ver com isso? Enquanto, é claro, ficar apenas na ingratidão. Qual seria a atuação do direito nessa relação de moral? Percebe? Agora, um exemplo aqui onde o moral e direito se tocam. Um filho mata os pais para ficar com a herança. Não é moral, não é legal. Veja que ambos, direito e moral, vão atuar juntos, tá bom? Eles estão se convergindo, isso mesmo. Às vezes, o direito pode ir contra a moral, de muitos, pois a moral é individual. Mas sempre haverá um motivo disto, pois o direito ele visa proteger um bem tutelado, né? Lembra, para a criação da norma, para a criação da lei, nós somos um civil law, nós temos aqui nosso poder legislativo, em que tem o poder emana do povo. O povo colocou um representante na área legislativa para se criar leis que vai ser a vontade do povo, um bem tutelado. Temos a teoria também dos círculos independentes, agora são independentes. A teoria pura do direito. Aqui se entende que direito e moral não se misturam, não se misturam. Pense em um círculo e o outro, um círculo moral e o outro círculo direito. Eles não vão se tocar. Aqui não é que Kelsen, né, queria separar tudo nessa teoria, mas sim uma independência do direito. E assim seria independente da moral de cada pessoa. Aqui direito e moral são separados, tá bom? Até porque moral é individual e não temos isso, pois cada pessoa tem a sua moral. Sendo diferente moral dentro de pessoas da mesma família, morando na mesma casa. Olha só que interessante. Normas morais e normas jurídicas. Normas morais, elas possuem autonomia, interioridade, unilateralidade, menor grau de coercibilidade, sanção difusa, né? Normas jurídicas, elas são heteronômicas, né? É hétero. Outro aqui, a norma é elaborada por outro, por isso que é heteronômica. Exterioridade, bilateralidade, maior grau de coercibilidade, sanção organizada. A relação delas, vamos fazer a relação de normas morais e relações de normas jurídicas, né? Eu disse para vocês que normas morais ela tem autonomia e normas jurídicas ela vão ser heteronômica, tá certo? A norma moral irá depender daquela pessoa, então ela terá uma norma moral com ela. Não irá fazer tal coisa. Ou seja, cada pessoa define quais são as suas normas morais. Aqui a própria consciência vai te mostrar. Já no direito, independente da sua autonomia, daí é um evento heteronônimo. O Estado obriga, exemplo, imposto. O Estado obriga a recolher impostos. Interioridade e exterioridade. Interioridade, regras morais. Exterioridade, regras jurídicas. Norma moral é interioridade. Já a norma jurídica, exterioridade, ela é para o exterior. Aqui, sua moral pode te condenar, por exemplo. E no direito não. Pois o direito não condena a pessoa pelo que pensa. A moral condena a pessoa pelo que pensa. Olha, é muito interessante, né, gente? Unilateralidade e bilateralidade.
Aqui, na moral, está voltado com o indivíduo, com o que você fez. Já no direito, irá pensar de forma em sociedade, tá? O direito pensa na outra pessoa. Exemplo, eu me matar, prejudiquei a mim mesmo. Agora, se houver uma outra pessoa ajudando, daí temos uma relação bilateral, atacando a integridade física de outra pessoa, pois ele está me instigando a eu realmente me matar. Olha só. Menor grau de coercibilidade, maior grau de coercibilidade. Quando podemos impor aquela norma, daí temos a norma com base na moral e outra no direito. Regra geral, temos mais medo da lei, por isso que se entende que a norma moral tem um menor grau de coercibilidade. Se uma pessoa disser que não irá mais respeitar seus pais, norma moral. Agora, uma pessoa condenada em pagar alimentos disser que não irá mais pagar alimentos, veja que neste caso terá mais medo, pois pode inclusive preso. Daí a norma jurídica tem um poder de coercibilidade muito maior. Na prática, no campo moral, ninguém irá te coagir. Moral não seria coercível. Já no direito, é coercível, tá bom? Sanção difusa e sanção organizada. Sanção, neste contexto, é a punição em favor de descumprir uma norma. A norma jurídica tem uma sanção organizada, né? O Estado, através de lei, já definiu tal punição para quem lesionar o bem jurídico. Já a norma moral é uma sanção difusa, desorganizada, que pode ser que as pessoas fiquem bravas comigo, né? Eu posso fazer uma coisa, pode ser que as pessoas fiquem bravas comigo, pode ser que elas me excluam de algum grupo, mas nunca se sabe o que elas irão impor de sanção, tá? Então, olha só, eu vou fazer algo, mas eu não sei o que esse grupo de pessoas pode impor de sanção em mim. Mas, claro, que pode chegar a ser mais dura a norma jurídica. Exemplo, aquele menino que foi tatuado na testa, em alguns grupos de pessoas, chegam até a matar, né? E assim, nós vamos concluindo aí as questões de direito e moral, aonde que eles se juntam, que eles convergem, em momentos que eles não convergem, suas teorias e as suas características, tá bom? Fico por aqui, muito obrigado e até mais. Gostou, amor?